Olá, professora, bom dia. Olá, bom dia, Tiago. Muito obrigada por essa apresentação. E vamos nessa, então. Queria saudar todo mundo que está aí assistindo a gente, que está participando desse momento de formação de educadores e de educadoras populares da Confluências. Então, nosso segundo momento de formação e de educadores e educadoras, mas o primeiro aqui de 2026, então é uma alegria poder participar. Quero pedir licença para entrar nessa primeira gira, para poder debater um pouquinho sobre contracolonialidade. Então, vamos nessa. Eu gostaria de pedir para quem está aqui que coloque uma apresentação que eu preparei para a gente poder ir acompanhando, por gentileza. Muito obrigada. Já pode passar, então, para a gente começar. Aí, obrigada. Olha, essa gira ganhou esse nome, né? O que é ser contracolonial e o movimento popular. Então, o nosso foco fundamental vai ser um pouco desse debate do conceito da contracolonialidade a partir de Nego Bispo, mas não só com ele, né? A gente quer ampliar um pouquinho esse debate para que a gente chegue na nossa atuação enquanto educadores e educadoras desse movimento. O ano passado, na formação do ano passado, o nosso foco estava sendo em debater o que significava confluências, o que era confluir. Então, eu vou pedir licença para fazer uma breve retomada desse conceito, que é o que dá nome ao nosso movimento, que é confluências, para daí chegar na contracolonialidade. Então, peço essa gentileza, podemos passar a seguir. Muito obrigada. Começando, então, pelo conceito de confluências, a partir do Nego Bispo, podemos já. Pode ir seguindo mais um pouquinho. Ele é o nosso grande pensador, é quem inspira o nosso movimento, né? Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, fundamentalmente nesse livro, que é a próxima imagem, A Terra Dá, a Terra Quer, que a partir daí é que eu vou fazer as primeiras reflexões, para depois chegar na contracolonialidade. Então, eu vou me repetir um pouquinho sobre o que a gente debateu, mas para, a partir daí, avançar. Então, podemos seguir mais um pouquinho. Da onde que vem essa lógica da confluências nesse livro, né? Eu vou fazer uma breve leitura para a gente pensar um pouquinho junto com o Nego Bispo, com Antônio Bispo dos Santos, nesse livro. Ele diz o seguinte para a gente, peço licença para ler. Não tenho dúvida de que a confluência é a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Nós, enquanto educadores e educadoras, estamos aqui, né? É uma energia que nos move, é por isso que temos esse nome no nosso movimento. E a metáfora que o Nego Bispo cria, né? Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente. A gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Essa é a medida. A partir dessa lógica de que esses rios, quando se encontram, ficam mais caudalosos, né? Se torna um rio maior. Quem são esses rios com os quais queremos nos unir, né? Quem são essas forças com as quais a gente precisa dessa aliança, dessa confluência, para a gente se tornar um movimento maior? Particularmente nesse ano, que é um ano de eleição e uma eleição fundamental para o nosso destino, para o nosso futuro. Então, precisamos muito refletir sobre isso. Seguimos um pouquinho, por favor. Quem são essas forças? Nego Bispo nos ajuda a pensar. Não fizemos os quilombos sozinhos. Para que fizéssemos os quilombos, foi preciso trazer os nossos saberes de África. Mas os povos indígenas daqui nos disseram que o que lá em África funcionava de um jeito, aqui funcionava de outro. Nessa confluência de saberes, formamos os quilombos, inventados pelos povos afroconfluentes em conversa com os povos indígenas. No dia em que os quilombos perderem o medo das favelas, que as favelas confiarem nos quilombos e se juntarem às aldeias, todos em confluência, o asfalto vai derreter. Essa fica uma mensagem muito forte para a gente nesse ano, né? Nós precisamos dessa união de forças entre os saberes que vêm dos quilombos, que vêm do continente africano,
que vem dos povos ameríndios, que vem dos povos indígenas aqui brasileiros, numa lógica de confluência, unindo-nos às periferias todas do Brasil e das outras localidades, para juntos fazermos esse asfalto derreter, né? Então, pensando nessa lógica de quem são esses seres confluentes que inspiram o nome do nosso movimento, é que, fundamentalmente, a gente precisa pensar no conceito de contracolonialidade, que é o próximo conceito que vem a seguir. Por favor, a gente pode passar. Então, vamos para a contracolonialidade, então. Seguimos. Eu ainda estou no mesmo livro, A Terra Dá, A Terra Quer, do Nego Bispo, e é dali que eu vou começar a pensar no que significa ser contracolonial. Então, vamos para uma fala dele, que está entre as páginas 58 e 59, para quem tiver com o livro, para quem tiver com o PDF, senão a gente partilha também, né? Vejam, ele começa a pensar o seguinte: os indígenas viviam no Brasil em um sistema de cosmologia politeísta. Então, numa lógica de muitos deuses, uma cosmologia própria. Viviam integrados cosmologicamente, não viviam humanisticamente. Eu adoro essa provocação do Nego Bispo, né? Olha a crítica que ele faz ao viver humanisticamente. Ele explica agora a seguir. Chegaram, então, os portugueses com as suas humanidades. Então, essa lógica do que é o humano é colonial. Vem com os portugueses e vem com as suas lógicas, com os seus saberes, né? E, então, essas humanidades dos portugueses, quando eles chegaram, eles tentaram aplicá-las às cosmologias dos nossos povos. Não funcionou. Surgiu, assim, o contracolonialismo. Esse não funcionar, o que não funcionou, é o que ele está chamando de contracolonialismo. Aí ele explica de uma forma muito simples. O contracolonialismo é simples. É você querer me colonizar e eu não aceitar que você me colonize. É eu me defender. O contracolonialismo é um modo de vida diferente do colonialismo. Então, vejam, se quando a gente vai para as aldeias indígenas contemporâneas, quando a gente vai para os diferentes quilombos do Brasil, quando a gente vai para as comunidades de terreiro, e a gente encontra ali pessoas rezando, pessoas da tradição queto do candomblé, por exemplo, fazendo as suas saudações aos seus orixás, a partir da lógica angolana, e agora aqui no século XXI, como é que depois de 500 anos isso permanece? Como que essa lógica permanece? Em função do contracolonialismo. Se dentro dos quilombos as pessoas seguem fazendo as suas festas, pensando na tecnologia que é a festa, né? A festa como um movimento de amálgama da comunidade, né? A festa como um momento de coesão daquelas pessoas. Se essas festas permanecem, se os rituais permanecem, se os alimentos permanecem, como que aconteceu isso? Se o colonialismo impôs uma lógica opressiva e violenta por tanto tempo, né? Como que isso aconteceu? Em função justamente dessa defesa que o Nego Bispo está falando, de pessoa do colonialismo tentando oprimir e essas pessoas se defendendo, dizendo, olha, eu permaneço a partir das minhas lógicas e dos meus saberes. Esse é o contracolonialismo. E aí ele explica um pouquinho mais para a gente, né? Eu sigo aqui com ele, então. O contracolonialismo praticado pelos africanos vem desde a África. É um modo de vida que ninguém tinha nomeado ainda. Não se chamava contracolonialismo, obviamente, mas são as formas de vida que vieram com homens e mulheres do continente africano aqui para o Brasil. Podemos também falar do modo de vida indígena, que permanece ainda hoje. Podemos falar do modo de vida quilombola, do modo de vida banto, do modo de vida iorubá. Seria simples dizer assim, mas se dissermos assim, não enfraqueceremos o colonialismo. Atenção para essa reflexão linguística que o Nego Bispo faz. Trouxemos a palavra contracolonialismo para enfraquecer o colonialismo, já que o referencial de um extremo é o outro extremo, então se o referencial do contracolonialismo é o colonialismo,
que é o próprio colonialismo, a ideia, portanto, é pegar o colonialismo e fazer um antídoto. Estamos tirando o veneno do colonialismo para transformá-lo em antídoto contra ele próprio. Então, o que ele está nos chamando a atenção? O que seria o contracolonialismo, né? É entender que tem muitos povos nesse país que, por mais que foram atravessados pelo colonialismo, porque a sociedade como um todo foi, permanecem, resistem, os seus saberes, a sua cultura, as suas festas, as suas línguas, para muitas nações indígenas brasileiras, né? Então, acho que é por aí que ele caminha na reflexão do que é o contracolonialismo. Para tentar, então, refletir um pouco sobre esse assunto, eu vou convidar aqui outros autores e autoras africanos, africanas e indígenas, para a gente continuar pensando a partir desse prisma do contracolonialismo. Então, eu peço que passe aqui, por gentileza, o próximo slide. Então, aqui eu só vou fazer uma transição justamente para a gente conhecer, não sei se vocês já conhecem, mas senão eu gostaria de apresentar, por favor, pode passar a seguir, que é Ngugi wa Thiong'o. Esse é um renomado escritor africano do Quênia. Ele nasceu em 1938 e faleceu o ano passado, em maio de 2025, portanto, né? E por que eu quis trazer Ngugi wa Thiong'o? Gente, ele ficou conhecido como Ngugi mesmo, né? E não como wa Thiong'o. Wa Thiong'o, só para a gente entender, significa o filho do Thiong'o, portanto, ele é o Ngugi, que é o filho do Thiong'o, que era o nome do pai dele. Por isso que, quando a gente pega os textos dele, a gente o trata pelo primeiro nome, Ngugi. E nesse livro, em particular, Descolonizando a Mente, ele vai fazer uma reflexão muito profunda sobre língua. Então, o Quênia foi de colonização britânica e, portanto, a língua oficial é o inglês, né? E aí ele escreve esse livro para pensar numa política linguística para as literaturas africanas. Muito embora ele próprio seja um escritor de romances, mas fundamentalmente de teatro, ele é um dramaturgo, ele está pensando sobre língua, cultura e colonização, nessa tríade, né? E por que é tão importante pensar em língua e cultura para o nosso caso de pensar a contracolonialidade e para pensar nós, educadores e educadoras populares, né? Bom, porque nós lidamos com língua, esse é um ponto de partida, e com cultura, necessariamente. Para começar a falar do Ngugi, eu gostaria de ler a dedicatória desse livro, porque eu acho que já nos fala muito alto. Repito, ele está falando a partir do Quênia, mas isso cabe para os países que experimentaram a colonização como um todo do continente africano, mas não apenas, vamos pensar no contexto de América Latina, e para a gente aqui, vamos pensar no contexto de Brasil também, né? Porque a reflexão desse grande mestre de saber nos atravessa. Então, olha o que ele escreve na dedicatória do livro. Esse livro é dedicado com gratidão a quem escreve em línguas africanas e a quem, ao longo dos anos, manteve a dignidade da literatura, a dignidade da cultura, a dignidade da filosofia e de outros tesouros que as línguas africanas carregam. Eu gosto de pensar nessa ideia da dignidade da cultura, da dignidade da filosofia. E para nós, quem carrega a dignidade desses saberes que vieram do continente africano para o Brasil e que vieram também e que ainda permanecem das nações indígenas para nós aqui, para os outros povos aqui do Brasil, né? Quem que carrega essa dignidade? Quem que mantém essa dignidade? Claro que ele está pensando que essa dignidade é carregada pelas línguas africanas, né? Eu entendo esse posicionamento dele. Aqui no Brasil, a gente já está pensando em quem mantém essa dignidade toda. E aí, justamente são esses povos contracoloniais. E é essa reflexão que ele faz atravessando o livro, né? Só para contextualizar, eu fiz um recorte pequeno, né, do que ele propõe, mas só para a gente situar. Ele foi convidado para participar, em 1963, de um congresso de escritores africanos de expressão inglesa que aconteceu em Uganda, na Universidade de Makerere. E aí ele falou assim, poxa, mas então, para ser escritor africano,
São somente aqueles que escrevem em língua inglesa, ou em língua portuguesa, ou em língua francesa? Será que a gente não pode escrever a partir das nossas línguas? Então, ele toma a decisão de escrever em Gikuyu, que é a língua do seu grupo étnico, né? E ele passa a escrever em Gikuyu, inclusive, ele fez uma peça de teatro em Gikuyu, para os Gikuyus, e apresentou num anfiteatro, com um grupo de teatro popular. E o que aconteceu? Em função disso, ele foi preso em 1977 e ficou preso por muitos anos, sendo que o Quênia já tinha conquistado a independência. Então, ele foi preso pelos governos pós-coloniais. E é sobre isso que ele está refletindo com a gente lá nos anos 80, portanto, né? Então, eu peço que passe para o próximo slide para esse recorte que eu fiz. Então, Ngugi está falando o seguinte com a gente. Ele lê duas forças mutuamente opostas no continente africano hoje, e leiam hoje os anos 80, 1980, né? Uma tradição imperialista de um lado e uma tradição de resistência do outro lado. Então, primeiro a gente pensa aqui um pouquinho no que seria esse imperialismo que ele está chamando, e do outro lado, o que seria a tradição de resistência. Vamos nessa. Começando com a tradição imperialista, né? Ele vai dizer que na África hoje, essa tradição imperialista é mantida pela burguesia internacional e, claro, pelas classes chauvinistas dominantes. Que classes são essas? Esses patriotas exacerbados, ufanistas, xenofóbicos, que eu vejo no Brasil também, em 2026, né? Esses chauvinistas, enfim, vejo no Brasil, né? Então é disso que ele está falando. São esses que mantêm essa tradição que vem de uma lógica de colonização, uma neocolonização, portanto, a partir do imperialismo, né? Então são essas classes. A dependência econômica e política dessa burguesia neocolonial africana se reflete na cultura, ao macaquear, ao papaguear esses dados desse imperialismo norte-americano, desse imperialismo europeu. E esse tipo de imposição na cultura inquieta a população por meio do quê? De coturno dos policiais, então da força opressiva da polícia, dos arames farpados. E olha aqui, gente, muita atenção para o que ele diz aqui. Essa pressão é exercida ainda hoje pelas capas pretas do clero e do judiciário. Vemos isso também no nosso país, né? Suas ideias são espalhadas por um conjunto de intelectuais do Estado. Intelectuais do Estado. Os laureados da academia e do jornalismo, que sim, são pertencentes à estrutura neocolonial. Nesse sentido, ele está falando também das universidades. E eu só acrescentaria aqui a fala, respeitosamente eu acrescento a fala do Ngugi, também a escola, né? Escola e universidade como propagadoras desse ideal neocolonialista, desse ideal imperialista, desse ideal de burguesia. E por que aqui eu peço licença para colocar a escola ao lado da universidade, né? Porque quem faz essa transmissão de currículo? Quem continua elegendo como fundamental o ensino baseado nos saberes que vem da Europa, né? É claro que a escola mantém uma lógica de Estado, né? Porque existe, por exemplo, no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, a gente segue uma BNCC, a gente segue uma lei, mas a gente, enquanto intelectuais das academias e dentro das escolas, ali se perpetua essa lógica curricular que vem de uma deriva colonial, que segue uma deriva colonial, né? Então, esse é o primeiro raciocínio que ele nos convida a pensar, em como todos os equipamentos do Estado estão a serviço de um imperialismo, né? De um neocolonialismo. Agora, por sua vez, ele vai falar da tradição de resistência, e aí eu peço a gentileza que a gente avance um pouquinho. Muito obrigada. Então, ainda seguimos com Ngugi wa Thiong'o em Descolonizando a Mente, agora na página 35, em que ele vai pensar um pouquinho nessa tradição de resistência. Peço licença para ir lendo e refletindo com vocês sobre isso, né? Ele nos chama a atenção, esse nosso grande mestre queniano, que a tradição de resistência é mantida hoje, porque ele está falando do Quênia em particular, né, nos anos 1980,
Esse livro foi publicado em 1986 pela primeira vez, tá? A tradução para o português só vem agora em 2025, mas então, só para situar aí os anos 80, e ele fala que se mantém, a tradição de resistência se mantém ali no século XX por quem? Pelos trabalhadores. E quem são os trabalhadores? Ele coloca entre parênteses, né? O campesinato, as pessoas do campo e o proletariado. Gente, eu convido vocês, eu nos convido a pensar, fazer um paralelo com o Brasil, portanto, né? Quem são as pessoas dos campos? Quem é a pessoa das periferias brasileiras? Em geral, advindas do campo, né? Em geral, quando a gente vai pensar nos contextos comunitários brasileiros, nas favelas, nas comunidades diferentes, e também nos quilombos e também nos territórios indígenas, a gente está pensando nesse povo que vem do campo. E nesse proletariado, nessa classe que se forma de trabalhadores e trabalhadores. E aí ele diz, para além disso, auxiliados por estudantes. E aí estamos aqui no contexto de formação de educadores, né, para pensar justamente nos nossos estudantes. Patriotas, mas não aqueles chauvinistas, não aqueles xenofóbicos, aqueles que gostam do Brasil de verdade, né? Ou, no caso dele, do Quênia. Eu que estou fazendo paralelo com a nossa realidade. Ele está falando do Quênia, né? Patriotas, efetivamente, do Quênia, os quenianos. Intelectuais, acadêmicos ou não. Pensemos no Nego Bispo, né? Pensemos em Ailton Krenak. Pensamos em outros intelectuais, mães e pais de santo dos terreiros. Pensemos nos mestres e mestras de saberes populares aqui no Brasil, né? De novo, gente, respeitosamente fazendo esse paralelismo entre as reflexões de Ngugi e aqui a nossa realidade brasileira, né? Que mais? Aqui ele está falando do contexto dos soldados, isso eu teria mais dificuldade nesse paralelo aqui com o Brasil, e outros elementos progressistas da pequena classe média. Essa resistência se reflete na sua defesa patriótica das raízes proletárias, das raízes campesinas, das culturas nacionais. Sua defesa da luta democrática de todas as nacionalidades que habitam o mesmo território. Naturalmente, ele está dizendo aqui que dentro do Quênia, né, a lógica de um território é uma invenção. A lógica de nação é uma invenção colonial, porque ele está falando dos vários grupos étnicos, dos vários agrupamentos que são nações, que são povos muito anteriores ao que é hoje chamado de Quênia, né? De povos e culturas que são muito anteriores. Então, ele está falando disso, desse respeito às múltiplas nacionalidades. E no Brasil, hoje, temos muitas nacionalidades, se a gente for pensar nesse mesmo conceito aqui do Ngugi, né? Muitas nações indígenas, muitos povos que confluem e formam o que é o Brasil hoje, né? Então, é essa luta democrática em defesa de todas as nacionalidades que coabitam no mesmo território. E agora que vem o nosso grande ponto para a gente pensar na nossa contra-colonialidade enquanto docentes, enquanto educadores e educadoras populares. Olha aqui que Ngugi nos chama a atenção. Qualquer golpe no imperialismo, não importa a origem étnica ou regional desse golpe, é uma vitória para todos os elementos anti-imperialistas em todas as nacionalidades. O que seria esse golpe? Quando ele fala assim, a partir de agora eu não escrevo mais em inglês, eu escrevo em Gikuyu, ele está fazendo um golpe contra a lógica colonial, a lógica neocolonial, a lógica imperialista, né? Quando nós fazemos festa enquanto essa tecnologia ancestral, dentro dos terreiros, dentro das comunidades, agora no carnaval, quando o Ilê sai arrastando uma multidão de gente que sai lá do Curuzu, da senzala do Barro Preto, para ver a saída do Ilê. Quando isso acontece, é um pequeno golpe no imperialismo, né? É um pequeno golpe. E aí, olha o que ele diz. A soma total de todos esses golpes, não importa o peso, não importa o tamanho, não importa a escala, a localização no tempo e no espaço, é o que forma o patrimônio nacional. Eu gosto muito dessa ideia, gente, porque é pensar nisso, né? Quais são os nossos pequenos golpes? Eu penso, e aí eu vou só adiantar um raciocínio que eu quero fazer com mais profundidade ao final da minha fala, que é o seguinte: quando nós, educadores e educadoras, lutamos coletivamente
para que pessoas das periferias entrem na universidade, para que pessoas dos quilombos entrem na universidade, para que pessoas de povos indígenas múltiplos entrem na universidade, para que nós aqui da Rede Malês de Educação Popular lutamos para que pessoas de diferentes localidades da Guiné-Bissau, de Moçambique, de Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, entrem na universidade, o que a gente está tentando fazer é um golpe contra a lógica imperialista, né? Preciso ir caminhando para o fim. Então, avançando aqui, pode passar, por favor, para outra? Sobonfu Somé, que é uma escritora, uma pensadora, uma filósofa de Burkina Faso, nesse livro que se chama O Espírito da Intimidade, nos chama a atenção para o abraço da comunidade. O que ela fala aqui, portanto, né? Ela diz que comunidade é o espírito, a luz guia da tribo. É onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidar um dos outros. Qual que é o objetivo da comunidade? É para que cada membro seja ouvido e consiga contribuir nos seus dons, né? Então, por que eu lembrei aqui da Sobonfu Somé quando eu estava pensando na lógica das resistências? Porque cada lugar do Brasil, e particularmente nas periferias, em que pessoas da comunidade se ajudam, a gente está numa lógica contracolonial. A gente está naquela mesma lógica africana, indígena, de se manter em coesão. E tudo isso, quando uma comunidade se fortalece, a gente está aplicando um golpe no imperialismo, né? Esse que foi o raciocínio a partir da Sobonfu Somé. E aí seguimos mais um pouquinho. Agora eu gostaria, portanto, de voltar para o Brasil para continuar essa reflexão. E para fazer isso, naturalmente eu penso diretamente no Ailton Krenak, para continuar o raciocínio sobre contracolonialidade, não mais agora a partir do continente africano, mas como isso tem sido raciocinado por muitos intelectuais brasileiros, mas agora a partir do ponto de vista indígena, né? Nesse livro, que eu acho uma grande obra-prima do Krenak, que é O Futuro Ancestral, cujo título já nos diz muito, né? A partir daquele outro livro dele, daquela trilogia, mas o primeiro, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o que ele está falando com esse livro aqui que se chama Futuro Ancestral? Atenção, gente. Enquanto, a partir do ponto de vista do meio ambiente, de mudanças climáticas, nós só teremos futuro se a gente perceber a contracolonialidade, se a gente observar modos de vida que são ancestrais. Por quê? A lógica imperialista, a lógica neocolonial que vem do colonialismo é uma lógica absolutamente predatória e que destrói o mundo, destrói meio ambientes, enfim. E agora eu reservei aqui um pedacinho do Krenak para a gente refletir sobre o diálogo dele com o Nego Bispo. Então, olha só, nesse livro, na página 40, ele chama o Nego Bispo para a conversa para pensar no que seria a confluência e a lógica contracolonial. Então, ele diz assim, quando eu falo em adiar o fim do mundo, não é a este mundo em colapso que eu estou me referindo. Esse que é difícil respirar. Esse que provoca agora, em Minas Gerais, uma destruição massiva, né? Então, toda a nossa solidariedade às cidades mineiras que estão vivendo uma agonia extrema, né? Esse mundo, que tem um esquema tão violento, o que ele queria mesmo mais é que desaparecesse à meia-noite de hoje e que amanhã a gente acordasse em um novo mundo. No entanto, efetivamente, estamos atuando num sentido de uma transfiguração, desejando aquilo que o Nego Bispo chama de confluência, né? Que não é essa exorbitante euforia da monocultura, da soja, essa mesma soja que fez um projeto de lei, que faz um decreto de assorear, de tirar o fundo dos rios, como o rio Tapajós, para escoar a soja, né? Então, não é disso que ele está falando, dessa euforia, dessa monocultura absurda, né? Ele deseja aquilo que o Nego Bispo chama de confluências, que reúne... não essa exorbitante euforia da monocultura que reúne os birutas que celebram a necropolítica sobre a vida plural dos povos desse planeta. Necropolítica, a morte dos povos da floresta, a morte das periferias, né? Não é disso que ele está falando, ao contrário. Confluências evoca um contexto de mundos diversos que podem se afetar. É um termo trabalhado de maneira artesanal e local por um homem quilombola, um brilhante pensador marginal nesse universo colonial.
um crítico sempre tranquilo e bem-humorado das tendências políticas. Então, ele está pensando em como confluir, né? Então, peço que a gente siga adiante só mais um pouquinho. O Krenak está falando, então, como pensar na lógica contracolonial, né? Então, ele diz o seguinte: se o colonialismo nos causou um dano quase irreparável, foi de afirmar que nós somos todos iguais. Todos iguais porque somos não brancos, né? Porque se o colonialista se coloca como branco e, portanto, a referência do ser, do poder e do saber, e todos os demais são os não brancos, e que todos eles são iguais, e, portanto, povos cuja natural tendência é serem explorados, oprimidos, né? É justo o contrário. É isso que ele está pensando, que nós apliquemos um golpe, que é a partir das cartografias afetivas, né? Que a gente escape dessa lógica, que a gente entenda a liberdade não como uma condição de aceitação do sujeito, mas como uma experiência radical. E é sobre isso que ele está falando da contracolonialidade. Se os povos indígenas lutam e resistem até hoje, é porque eles não permitiram acreditar nessa lógica de que somos todos iguais. Gente, o meu tempo já se esgotou, então encerrando aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Podemos avançar para o próximo slide, para mais um, e eu vou encerrar nesse slide para dizer o seguinte para vocês. Pensando no que Nego Bispo nos convida para a contracolonialidade, pensando ainda sobre que Ngugi wa Thiong'o, Sobonfu Somé, Ailton Krenak e tantos outros pensadores que querem chamar atenção para que nós resistimos, né? Existem povos que são contracoloniais. Em que sentido contracoloniais? São esses povos que não aceitaram a colonização. Qual é o nosso papel enquanto educadores e educadoras? Nesse texto que nós partilhamos aqui com vocês, de Paulo Freire, né? Como trabalhar com o povo, se nós somos povo também, é mais fácil. Mas se nós viemos de uma outra classe social e desejamos, o que ele fala? E nos convida a pensar que o nosso fazer é político, né? E, nesse sentido, o movimento Confluência nos convida, a partir da lógica contracolonial, a compreendermos que, quando a gente está lutando para que pessoas das periferias do mundo entrem na universidade, é porque nós sonhamos com professores e professoras, biólogos, geógrafos, geógrafas, cientistas de diferentes matizes, dentistas, professores, que tragam os seus saberes de origem, os seus saberes populares, para dentro da universidade, para que a gente pinte a universidade de povo. A universidade vem de uma deriva colonial. A universidade é absolutamente elitista, brancocêntrica, eurocentrada, né? A partir das cotas, a gente já vê uma mudança. Então, a nossa atuação enquanto educador e educadora é numa disputa de nação. Quando a gente está aqui lutando, é porque a gente deseja que os profissionais do futuro venham de outro tipo de pensamento, contracolonizar a educação, contracolonizar a universidade, a medicina, as ciências de uma forma geral, a engenharia para as construções da casa serem muito mais respeitosas com essa lógica, com a dignidade humana, né? Eu encerro aqui, eu sei que teria muito mais coisas para dizer, mas o meu tempo já se esgotou e eu gostaria de agradecer a cada um e a cada uma e ao Movimento Confluências de Educação Popular pela oportunidade. Encerro assim. Obrigada, Tiago. Obrigado, professora Sabrina. Encerrou a primeira parte da sua fala, mas nós temos algumas perguntas. Vamos lá. Qual a diferença entre os conceitos contracolonial e decolonial? E qual relação se estabelece entre esse tema que a gente está conversando, sobre a contracolonialidade, e a luta dos povos indígenas do Baixo Tapajós dessa semana? Essa é uma pergunta. Uma segunda pergunta é qual a relação entre o que se chama de cosmovisão e a luta de classes? E temos mais uma perguntinha. Em qual dimensão
a contra-colonização atua na política institucional? Eu perdi essa última, Tiago, por gentileza. Vou repetir. Em qual dimensão a contra-colonização atua na política institucional? Eu acho que são perguntas e questões que se complementam aí, né? Essa em relação à política institucional, assim como a primeira, relacionado à luta dos indígenas do Tapajós. Enfim, são essas questões aí, Sabrina. 10 minutinhos? Vou tentar, vamos nessa, questões Vamos complexas. Vamos Tá nessa. bom. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada também por quem elaborou as perguntas. Gente, acho que essa é uma questão, o início é uma questão fundamental, né? Existe muita confusão entre o que é contracolonial e o que é decolonial. Então, tentando transformar a história longa em curta, a decolonialidade nasce dentro da universidade. Esse é um primeiro ponto de vista, ao passo que a contracolonialidade não vem daí. A contracolonialidade vem desses povos, né? Então, tentando separar esses dois conceitos. Vejam, para a gente pensar na decolonialidade, nós vamos pensar na colonialidade. O que é a colonialidade? As características que vêm da colonização. Portanto, essencialmente, a colonização teve uma premissa fundamental, que é a ideia de raça, né? Quando o branco europeu disse que ele é o padrão, quando o branco europeu se estabeleceu como um padrão de referência para o saber, para a cultura, para a língua e tal e tudo, e a partir disso, e também da força, mas fundamentalmente a partir da raça, dessa lógica mental, é que colonizou os povos no continente africano, na América Latina e demais povos que foram colonizados, né? Então, quando os povos conquistam as suas independências, fundamentalmente nos anos 60 no continente africano, a maior parte dos países, né? Se conquista a independência política, mas não se conquista a independência mental. E aí, todos os teóricos da decolonialidade, aqui no século XX, vêm refletir sobre isso, né? Vêm refletir sobre quais são as consequências do colonialismo na estrutura mental. Quando Amílcar Cabral já dizia lá no Movimento pela Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, para a IGC, né? Já dizia que era necessário reafricanizar as mentes, era sobre isso que ele estava falando, né? Sobre o fato de que a conquista da independência não é a conquista da independência do ser, do saber e do poder. Bom, então, dentro das universidades, os teóricos da decolonialidade vêm pensar com a gente o seguinte: quais são as consequências para os saberes, né? Qual é a colonialidade do saber? Em que medida é necessário decolonizar o saber, decolonizar o poder, decolonizar o ser? Então, são reflexões, a decolonialidade vem no sentido de como que a gente vai reagir à lógica colonial. A decolonialidade está muito mais no âmbito da reação à colonialidade, que tem como premissa fundamental, como eu já disse, a raça. Então, o racismo é uma premissa fundamental dessa lógica decolonial, né? Mas vejam, entender cientificamente quais são as consequências da colonialidade e como reagir. Por exemplo, o que significa uma pedagogia decolonial? Observando o racismo na estrutura pedagógica, o que a gente pode fazer em contrário, em reação? Como que a gente pode adotar uma pedagogia antirracista, afro-referenciada? Portanto, a decolonialidade está muito mais nessa chave de uma compreensão intelectual e para pensar na reação. Vejam, qual que é a diferença da contracolonialidade, portanto, né? Contracolonial é quem não permitiu que a colonialidade lhe atravessasse modificando modos de vida, né? É quem resistiu a priori à colonização. É quem, como Ngugi wa Thiong'o, escolhe escrever em língua jicuio para pessoas que são falantes do jicuio. Eu adoro pensar nessa lógica contracolonial a partir de Guiné-Bissau, por exemplo, né? Porque, por mais que houve séculos de colonização portuguesa, até hoje, os guineenses só falam português quando são instados a falar português. Quando existe alguém que só fala português do lado, porque entre eles
mesmo estando no Brasil, vão falar ou em língua crioula guineense, ou em língua balanta, em língua fula, em língua mandinga, pepel, na sua própria língua, né? Então, mesmo o colonialismo sendo uma força fundamental, não se deixaram colonizar, né? Essa que é a diferença, portanto. E aí, como que a gente estabelece isso com os povos indígenas dos Tapajós, né? Vejam, numa perspectiva contracolonial, a gente vai pensar que os povos indígenas que resistiram ao decreto 12.600, que eu anotei aqui, o fizeram por quê? Porque seguem acreditando nos seus saberes, seguem acreditando que o rio é um elemento essencial não só para a sua própria cultura, mas para a vida no planeta. Portanto, os povos do Tapajós não estão lutando apenas por si mesmos, porque, de repente, o rio é uma divindade, só por isso já seria uma força fundamental, mas estão lutando porque entendem que a gente precisa de um planeta saudável para a humanidade continuar vivendo. Então, não é uma luta só individual, é uma luta coletiva. E é uma luta coletiva em função do preceito contracolonial, né? Porque eles seguem com uma chave de raciocínio que não vem atravessada pela colonização mental, tá? Então, acho que é mais ou menos por aí que eu enxergo isso. O que já chama a próxima questão, né? Que é da cosmovisão, que é um conceito do Nego Bispo, que eu não sei se... Ah, apareceu já. Ops, não era essa. A cosmovisão e a luta de classes, né? Reparem, nesse pensamento do Nego Bispo, essa cosmovisão mantida por esses povos vem de onde? Vem de uma lógica de um começo, meio e um começo, né? Numa lógica de um respeito aos ciclos da vida, de que não apenas o humano é que domina a natureza e domina o mundo, mas o humano é parte integrada dessa natureza, junto com os outros seres, com as árvores, com os animais, né? Uma outra cosmovisão, uma cosmovisão anterior a esse colonialismo, que é pautado no lucro, na lógica exploratória, em aproveitar ao máximo os recursos da natureza, em destruir para lucrar, para o acúmulo do capital. Essa é uma cosmovisão que é ameaçadora à lógica do capital, do capitalismo, né? Ameaça. Por quê? Quando o Krenak vem dizer para a gente que o futuro é ancestral, que só vai haver futuro se a gente observar que o cuidado com os rios, que o não assoreamento do rio, porque o rio é parte de um sistema, e que ao destruir o rio, eu estou destruindo todo... Existe um impacto no meio ambiente, né? Quando eu entendo essa cosmovisão, que é a cosmovisão dos povos contracoloniais, ela é muito ameaçadora a quem, né? A quem acredita no acúmulo do capital como única premissa, aos negacionistas, aqueles que não querem participar de acordos globais de diminuição de efeito estufa e tudo e tal. A gente está pensando numa luta, mas aqui não é só essa luta de classes, quando a gente opõe proletariado e burguesia. É uma luta que é um pouco maior. A gente está falando, sim, de povos que são das periferias do mundo contra esse sistema macro global. Mas eu acho que essa que é a chave de leitura do Nego Bispo, né? Não é a gente opor apenas o proletário e o burguês, e só isso já é bastante importante, mas é pensar numa lógica sistêmica, é pensar globo, é pensar a nossa vida no planeta. É por isso que nesse livro do Krenak, ele estabelece um diálogo direto e imediato com o Nego Bispo. Eles conversam, né, para pensar nessas cosmovisões outras, que são aquelas para adiar o fim do mundo, né, para fazer referência ao outro livro do Krenak. E, deixa eu pensar, tem a questão institucional, né? Tem a última pergunta que envolve a dimensão... isso. Em qual dimensão a contracolonização atua na política institucional? Gente, nós de dentro, eu falando do meu lugar, que é dentro da universidade, né? Eu penso que, por que eu luto tanto pelos movimentos sociais de educação popular dentro da universidade, a partir de projetos de extensão? Porque eu desejo uma outra política institucional. Pensando nessa deriva histórica, pensando na colonização, e que depois tem uma neocolonização, pensando no imperialismo, que é quem domina todas as instâncias do Estado,
existe ali uma lógica essencial de vida, que é a lógica do lucro, que é a lógica da hegemonia de uma mesma classe. Essa é a política institucional das diferentes instâncias. Polícia, Congresso Nacional, o jornalismo, os grandes meios jornalísticos, né? Bom, o que a gente aqui no nosso movimento, a gente está lutando? Quando eu desejo formar jornalistas que venham das periferias, que venham de outras lógicas de saberes, que tragam consigo os seus saberes contracolonizados, porque vêm dos terreiros, porque vêm das aldeias, porque vêm dos quilombos, porque vêm de uma forma geral das periferias, eu estou pensando numa disputa ideológica mesmo, eu estou pensando em disputar a política institucional, né? Eu já fico muito feliz quando eu vejo indígenas no Congresso Nacional, quando eu penso em lideranças quilombola na universidade, publicando livros, escritores e escritoras negros e negras, já fazendo, pensando em políticas públicas, pensando no ensino, pensando em a Lei 10.639, acho fundamental, mas ainda é pouco. Então, assim, eu celebro as nossas conquistas das periferias, mas entendo que é pouco. A gente tem muito a fazer sobre isso, e por isso que a gente está aqui hoje nessa formação, né? Para que a luta seja confluente, que a gente se fortaleça na luta. Acho que era isso. Não sei se eu respondi tudo, foi uma tentativa. Obrigado, Sabrina. E assim a gente conclui a primeira parte da nossa formação, o que é ser contracolonial e o movimento popular, com a professora Sabrina Balsalobre. Muito obrigado, viu, Sabrina?